Om Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Damagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om 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 Shanti Shanti Om Namaste. Welcome, Laert, to our Bhagavad Gita. Nós estamos ainda no capítulo 2, concluindo o capítulo 2, que a parte, né, essa parte final que trata do Karma Yoga. Né? No verso anterior, Krishna, ele elaborou o ensinamento Arjuna, né? Ele concluiu esse ensinamento do Karma Yoga, que abordava, como nós vimos, né, a atitude, né, o espírito do Karma Yoga, né? Krishna resumiu todo o ensinamento védico. Tal ensinamento fala sobre a vida espiritual de um buscador conforme projetado pelos Vedas. E podemos dizer que esta porção é a essência do ensino védico. E todos os capítulos posteriores, ou seja, do terceiro ao capítulo 18, são apenas uma construção, ampliação, né, exposição, né, dos ensinamentos deste capítulo. Né? Nós observamos este detalhe, que o capítulo 2 é uma síntese do Gita, né? E esta elaboração do Krishna, né, ele faz um resumo, mais ou menos, do ensinamento védico. Por quê? Porque o Bhagavad Gita é a essência, ou é um resumo, é uma condensação dos ensinamentos védicos. É tudo condensado nesta escritura, né? Nesta novela, né? Com personagens, etc., chamado Bhagavad Gita. Né? Então, nós temos o Gita como um resumo de todo o ensinamento védico. E o capítulo 2 do Gita como resumo de todo o Bhagavad Gita. Né? Então, tudo o restante vai ser um desdobramento, né? Consistindo de Karma Yoga, Sadhana, Jnana Yoga, Sadhana. Portanto, esta porção é como uma fundação sobre a qual os 16 andares do Gita será elevado. Por que 16? O primeiro andar é estabelecendo um contexto, né? Um contexto histórico da novela, né? Da história, né, no qual os ensinamentos se desenvolvem, e o capítulo 18 também é um resumo, né, uma conclusão. Né? Então, nós temos 16 capítulos de ensinamentos, né? E o segundo capítulo, ele faz mais ou menos ele apresenta o ensinamento. A gente sabe, a gente vê isso em marketing, jornalismo, né? Eles apresentam the headlines, eles fazem uma propaganda, uma síntese do que eles vão apresentar no programa extenso, né? Aí você tem uma ideia das headlines, aí depois você vê aquele programa, aquele de 1, 2, 3 horas, né? Ou de páginas e páginas, ou livros e livros, né? Então, o último capítulo, de novo, is a summary, ok? É uma síntese, uma conclusão de tudo, mais uma vez, né? E, portanto, devemos lembrar muito bem do versículo 11 ao 53, aqui tem uma observação e uma sugestão do Swamiji, dizendo que os versículos do 11 ao 53, nós precisamos ler regularmente e manter contato com esta porção. Né? Por quê? Porque a gente não tem tempo para ler o Bhagavad Gita, né, inteiro, constantemente. Minha internet está flutuando ainda. Nós não temos tempo para abrir o Gita e ler tudo. Né? Então, como o capítulo 2, principalmente quando os ensinamentos se iniciam, porque até o capítulo 10 não tem ensinamento, é simplesmente Arjuna, né, dizendo, não vou lutar por isso e por aquilo, e o Krishna, o Lord Krishna, era em silêncio, né, observando o Arjuna, né, tendo aquela catarse, né, aquela
aquela situação, né? Aí, do capítulo 11, o Krishna começa a ensinar a Arjuna a partir do Jnana Yoga, né? Os Upanishads, e mais tarde, ele observando a situação, ele mudou de guia, né? E passou a ensinar o Karma Yoga. Então, nós temos, entre o verso 11 e o verso 53, que são os mais importantes, né? Nós temos que ler regularmente esses versos, porque eles são a síntese, né? Eles são a síntese do capítulo 2, e o capítulo 2 é uma síntese, né? Uma síntese, eles são os ensinamentos propriamente ditos do capítulo 2, e o capítulo 2 is a summary, né, de todo o Gita, né? É uma condensação de todo o Gita. Então, já que a gente não tem tempo para ler todo dia o Gita, a gente lê pelo menos esses versos do Gita e a gente contempla sobre eles, né? O benefício que derivamos desses capítulos, dos capítulos posteriores, é diretamente proporcional à sua familiaridade com esta parte. Então, ele apresenta um outro conceito muito importante. Ele diz, se vocês compreenderem esta síntese, esta summary, esta introdução, que abrange todos os tópicos, se vocês não tiverem dúvida, aí depois a expansão, né, a elaboração, o desdobramento, né, de todos eles não vai ser um problema para você. Mas se você não tiver se tornado familiarizado, né, compreendido bem, né, familiarizado com os conceitos aqui, vai ser difícil quando eles forem estendidos, ampliados, né, amplificados, né? Então, é importante a gente observar isso. Esses versos do 11 ao 53 do capítulo 2 são importantíssimos que a gente, né, os compreenda e que a gente não tenha nenhuma dúvida, né? Se você não compreender esta parte, os capítulos seguintes não farão muito sentido e não terão o impacto positivo desejado, né? Por outro lado, se você se lembrar desta porção, se você tiver realmente internalizado a base, né, a base do Vedanta, né, que é o Jnana Yoga e o Karma Yoga, né, que é o segundo capítulo do Gita, verso 11 a 53, se isso for estudado, lembrado, retido, internalizado, tudo será muito fácil, né? Os outros 16 capítulos vão ser muito bem assimilados, né? Eu coloquei ali. Portanto, tente ler essa parte frequentemente, o quanto frequentemente possível, né? Lembrando-se de todos os seus conceitos. E como eu disse, o tópico discutido nesta parte, ele é duplo, né? Começou com o Jnana Yoga e depois passou para o Karma Yoga. Karma Yoga é um modo de vida religioso. De novo, essa palavra religioso aparecendo, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam dessa palavra, né? Então, por que é religioso? É religioso porque ela inclui o Criador, né? A criatura, o Jiva Atma, ele inclui na sua visão de vida, na sua experiência de vida, na sua perspectiva de vida, né? Ele inclui o Criador, né? Então, no momento que a gente inclui o Criador na nossa experiência de vida, a religião sem Deus não existe, é por isso que o budismo não é considerado uma religião, né? Então, nós incluímos Ishvara, nós compreendemos Ishvara, nós desenvolvemos este relacionamento com Ishvara, na medida que nós compreendamos que Ishvara também é as leis, né, que regem o campo. Não somente isso, ele também é todos os seres vivos e inertes manifestados como Jagata, né, o campo. Na medida que a gente vai compreendendo tudo isso, né, nós inevitavelmente nos tornamos um ser espiritual, né, uma vida religiosa espiritual. Qual é a diferença entre uma vida religiosa e espiritual? É que nós damos importância ao progresso espiritual na vida. E o progresso material é considerado subserviente, né? E vai em segundo plano. Não é que a gente vai menosprezar ou totalmente negligenciar, mas a gente vai simplesmente deixar este aspecto de nossas vidas, o aspecto material, né? Na verdade, não é somente, né, o aspecto material e o aspecto sensorial, né? Artha Kama, os prazeres sensoriais da vida, né? E as riquezas, né?
a segurança através da riqueza, da posição social, status, né? Assets, né? Tudo isso, né? Então, tudo isso se torna secundário. Por que se torna secundário? Porque o indivíduo ele amadureceu e compreendeu que não é realmente bem por aí, né? O progresso material é necessário desde que seja o quê? Seja moderado, genuinamente moderado, digamos assim, entendeu? Eu preciso de alguma coisa como base de segurança física e material, mas o meu objetivo primário é o desenvolvimento, né, do meu espírito, da minha estrutura corpo-mente, né? Eu quero crescer, desenvolver essa saúde espiritual, essa saúde mental, emocional, psicológica, né? É o crescimento, é o desenvolvimento dos valores de Dharma e Moksha, né? Então, somente uma pessoa que é religiosa, para início de conversa, né? Ela adota essa atitude, esse espírito do Karma Yoga, e a mente vai se tornar suficientemente pura e madura, gradualmente, naturalmente. Vocês já ouviram que eu dizer que é o purificador e preparador da mente mais natural que existe. Ela vai naturalmente desenvolvendo essas qualificações. Por que é naturalmente? Porque é simplesmente através da sua vida, normalmente a sua vida ordinária do dia a dia, é que você vai purificar e refinar a sua mente. Como assim? Você não precisa fazer ações especiais? Não, são as mesmas ações, mas elas são vistas, né, de uma outra perspectiva, e as ações são colocadas no campo com uma outra atitude, com outro espírito, que vai convertendo aquelas ações corriqueiras do dia a dia em sadhanas espirituais. Vocês já compreenderam bem esse conceito? Então, tá. Então, todo mundo compreendeu este ponto, né? Importantíssimo, importantíssimo. Ok. A mente se tornará madura para finalmente entrar no Jnana Yoga, que nada mais é do que o estudo de minha real natureza, né? É uma curiosidade. Nós falamos aqui que o Bhagavad Gita, né? Ele é uma combinação de conhecimento, né? O Karma Dharma Yoga do Vedanta é uma combinação de conhecimento. Ele é embasado em conhecimento e compreensão de quê? De Mithya, de Ishvara, Jiva, Jagrata, e o modo qual Jiva se relaciona com o Criador e a criação, respeitando as leis que regem, ser chamada Karma Dharma Yoga, né? É uma ciência que vai preparar o indivíduo para o Jnana Yoga do Vedanta, né? Então, somente através do Karma Dharma, a mente se tornará suficientemente madura para entrar no Jnana Yoga e realmente se beneficiar deste processo, né, de elevação ou de crescimento espiritual, que conduz, né, culminando com o autoconhecimento, né, que é o estudo e a compreensão da minha real natureza, né? Mas a curiosidade que eu quero levantar aqui é que isso ocorre no mundo espiritual, né, em geral, né? Você vê, antes nós fazíamos sempre os nossos webinários, né, os nossos cursos online nos finais de semana. O foco era quase todo ele, nos últimos diversos anos, era no Jnana Yoga puro, né, o Jnana Yoga do Vedanta, né? E o Jnana Yoga do Vedanta diz: você é livre, você é infinitamente isso e aquilo, né, ilimitado, e você é purna, né, você é ok. Então, todo mundo gosta de ouvir isso, né? E me parece uma curiosidade interessante a gente ver que quando nós passamos, né, porque no início desse capítulo 2, o Krishna ele estava ensinando o Jnana Yoga, né? Não é à toa que existe no mundo espiritual o caminho direto. Caminho direto é aquele caminho que as pessoas se reúnem e dizem: você a consciência, e você é livre, e você não é tocado por nada, não precisa fazer nada, porque você já sou. Então, a galera adora esse toque, essa conversa, essas noções, né? E aí elas ficam high, né? Elas ficam assim cheias, né? Eu sou Brahman, né?
E no capítulo 2 nós passamos por isso, né? O nosso grupo era maior. No momento que nós mudamos, né, de canal e passamos as elaborações, né, do Karma Yoga, né, seguindo, né, os insights do Swami Paramarthananda, que são insights profundos e às vezes até mesmo muito desconfortáveis, né? Desconfortáveis, né? Então, o pessoal começou a abandonar o grupo do Gita. Não parece fazer sentido, Marcelo? Pode ter algo a ver, sim. Por quê? Porque aqui a gente está realmente abordando, né? Acessando ok, onde é que eu estou em tudo isso? Eu estou realmente qualificado? Por que o Yann Yoga não me resolveu ainda? Entendeu? Não, eu tenho que compreender Deus e me relacionar do ponto de vista de um devoto de Ishvara. Aí a coisa começa a pegar para a maioria das pessoas, entendeu? Esse aspecto devocional é uma coisa que, não, eu sou Brahman e basta, né? Aquela arrogância do ego, né? Ele quer bypassar a Ishvara, e como o James Schwartz sempre disse, né? Compreender Ishvara, né? Este relacionamento Jiva e Ishvara é a chave para o autoconhecimento e moksha. Se a gente bypassa Ishvara, né? O Criador, e a natureza desse Jiva Atma em relação ao Criador e as leis que regem o campo, as pessoas adoram isso, né? Mas na hora de viver a vida, né, as pessoas têm dificuldade de viver a partir daquele ângulo, daquela perspectiva de compreensão, né? Aí a gente fala, ok, vamos voltar para o Karma Yoga e vamos ver, né, o porquê que nós não estamos devidamente qualificados para internalizar os ensinamentos do Yann Yoga. E as pessoas, eu sou qualificado, né? Eu conheço pessoas que me disseram abertamente, o Gita não, né? O Gita não, já vi algumas vezes, né? Eu gosto dos Upanishads, né? Então, talvez tenha a ver, talvez tenha a ver. O que você acha, Laerto? Eu acho que pode ter a ver, sim, mas eu acho que o Gita, ele, não sei, eu não acho tão assustador assim esse passo a passo. Eu não acho que assim, que o Paramartha, eu não acho que tem insights tão assustadores assim, eu acho que pelo contrário, ele é bem metódico, bem escadinho e aproxima até, né? Mas para quem chega mesmo mais naquele estilo via direta, pega mesmo, até a gente aceitar, dá uma doída. É porque quando a gente analisa essas exposições, né, do Bhagavad Gita, principalmente inspiradas no Swami Paramarthananda, ele joga na cara de todos nós, entendeu? Porque que a ignorância persiste, né? E o que a gente precisa fazer, né? E ele fica apresentando os exemplos práticos, né? Que a gente não tem para onde escapar, entendeu? A gente tem que aceitar o fato de que eu preciso requalificar, eu preciso realmente me tornar um karma yogi, né? Eu preciso compreender. E o ego espiritual, quando ele se infla muito, né? Depois ele reconhecer isso, né? E dói um pouco para o ego espiritual. Não deve ser o seu caso, né? Mas alguns dos egos se sentem doídos, sim. Não, eu passei por isso também, né? Porque a gente fica ali, tipo, na via direta, a gente fica um tempo alimentando aquela, agora show, acabou, é isso. E aí você tem que quebrar umas ilusões depois e voltar, que tem esse momento mesmo. Sim. As pessoas se ofendem por pouco, cara. Vocês não têm ideia de quantas pessoas se ofendem simplesmente porque eu falo, mas eu não falo nada pessoal. Eu falo, né, os ensinamentos do Vedanta, naturalmente, do meu ponto de vista, né? A minha assinatura está lá sempre nas exposições, mas eu sou totalmente em harmonia com essa instituição, né? A gente diz, o professor ele precisa ser uma instituição, né?
respeitando, sem modificar os ensinamentos, né? E as pessoas se ofendem, tem pessoas que, às vezes, se afastam meio ofendidas, né? Ok. Este Jnana Yoga do Vedanta também foi apresentado do capítulo 11 ao 25, onde Krishna apontou claramente, né? Você não é o corpo, né? Portanto, você não vai morrer, o fogo não vai te queimar, a espada não vai te cortar, a água não vai te afogar, a terra não te vai sufocar, o ar não vai te secar, te desidratar, porque você é além dos 5 elementos, né? Então, esse ensinamento lindo, maravilhoso, que a gente gosta, é música para os nossos ouvidos, né? Foi apresentado entre os versos 11 e 15, né? O corpo é somente um instrumento de interação com o mundo, não se identifique com ele, etc, etc. Tá? Então, muito bom. Mas mesmo quando as transações param, eu continuo a existir, né? Ele vai além, diz, o corpo é simplesmente, né, um veículo de transação, mas quando você perde esse veículo de transação e, portanto, as transações, as interações com o Jagata terminam, você continua a existir, né? Existir como? Existir como consciência e existência, né? Consciência e existência não dual, uma sem nada além de si, né? Sem o quê? Sem o ego, sem o ser, né? O ser transacional, né? O Jiva-Atma, né? O reflexo desta consciência não transacional, né? A afirmação de Krishna é que este ser consciente é a minha verdadeira natureza. Os meios, esses veículos de experiência, de contato, de interação, de transação, são instrumentos incidentais, como nós dizemos, né? Eles vêm e vão, né? Mas nós somos aquilo, né, que utiliza, digamos assim, ou que brilha nesses instrumentos, né, produzindo esta consciência humana, né? Enquanto esses meios estiverem lá, eu estarei aparecendo como Jiva-Atma, transacionando com o mundo. Quando esses meios, esses instrumentos forem recolhidos, eu interrompo o meu status de as transações vêm e vão, mas eu, o ser puro, eu continuo sempre, né? Eu nunca vou e nunca venho, né? Então, então, tem a expressão, né, isso aqui tudo dito em sânscrito, esse ser puro, ser consciente é a minha natureza. Esse reconhecimento é chamado de autoconhecimento, como nós sabemos, né? Então, o que falta para a gente reconhecer, né, e assimilar, e internalizar e reter esse autoconhecimento, né? Então, se ele não foi devidamente retido, se ele não foi claramente visto, né, não com os olhos, mas essa visão direta, de nossa real natureza, se ele não foi visto, entre aspas, diretamente, é porque existem alguns obstáculos, né? E nós vimos na aula de ontem que existem 2 tipos de obstáculos, né? Um obstáculo é aquele de, eu não sei não, essa história do caminho direto, essa história de que eu sou a consciência infinita, que eu não morro, né? O corpo vem e vai, mas eu permaneço sempre, né? Essas declarações finais, elas não me convencem totalmente. Então, nós temos dúvida, né? A gente não tem uma confiança nessas declarações, porque elas são contraintuitivas, porque eu não tenho modo de mente, né, experimentar a minha real natureza como um objeto, dizer, não, eu sou a consciência, então tá, agora eu sou a consciência lógica dos 3 estados, dos 5 coxas, né, e etc, né, simplesmente para provar para a gente que existe um fator que permanece sempre constante, sem jamais se modificar, jamais indo e vindo, jamais alterado em contato com Jagata, né, para a gente compreender isso intelectualmente, até que a ficha cai, a gente diz, naturalmente, eu sou essa consciência, como é que eu nunca me dei conta, né? Então, se isso não estiver ocorrendo, é porque a gente ainda tem dúvidas e suspeitas a respeito dessas declarações finais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que observar Shravana, Manana, e sempre que a gente encontra essas dúvidas e suspeitas, a gente precisa esclarecê-las, resolvê-las, né? A gente tem que cancelar essas dúvidas, como? Através de uma convicção, uma clareza, né,
de convicção, de conhecimento, com a ajuda do professor e das escrituras, naturalmente, né? E qual é o outro obstáculo? Então, são dois obstáculos, né? Eles são naturalmente conectados um com o outro, né? O primeiro obstáculo é que eu não tenho confiança, meu shraddha, a minha convicção, a minha aceitação dessas declarações, ela é pobre, né? É precária. Eu sei, eu não estou convencido de nada disso realmente, não, né? Essa história de que eu sou livre, ilimitado, independente, né? Não estou realmente convencido, eu não consigo me identificar com essa tal de consciência e existência, né? Infinitamente limitada, não consigo me limitar e me identificar, né? A gente tem que respeitar esta limitação, né? Então, quando a gente está nessa situação, a gente não consegue reivindicar esta nossa natureza livre e independente, né? Aí o que a gente faz? Né? Porque o objetivo de todo Jiva-Atma é ser feliz no mundo, né? E as escrituras dizem que você só vai encontrar segurança e felicidade na medida que você reivindicar a sua real natureza, que é livre, cheia, plena, completa, infinitamente não limitada. Mas aí, como o indivíduo não consegue reivindicar e abraçar a sua natureza como a única fonte de purna, de satisfação, né? O que ele faz? Ele fica dividido entre a contemplação a respeito desses ensinamentos, o estudo e a contemplação, a meditação, e o mundo, o samsara, ele fica dividido. Então, o outro obstáculo, ele é derivado da minha falta de shraddha, de confiança nesses ensinamentos e no professor. Eu não confio plenamente, né? Eu vou e venho, às vezes eu desapareço porque a desconfiança aumenta, aí eu volto porque eu vejo que no samsara eu não encontrei a resolução, aí eu desapareço de novo porque, de novo, eu não tenho shraddha, confiança suficiente no professor e nas escrituras, que é parte de um pacote único, né? Então, eu fico nesse vai e vem, né? Eu fico nesse vai e vem, e no meio tempo eu estou ali alimentando, nutrindo e reforçando as minhas vasanas, que me dizem que o mundo da dualidade é realidade e os objetos, eles possuem inerentemente, né, intrinsecamente, a felicidade. A felicidade existe nos objetos, né? Os objetos de prazeres, os objetos de ganhos, os objetos de desejo, e eu fico dividido, correndo atrás do samsara e, ao mesmo tempo, né, estudando um pouco dos Upanishads. Samsara e os Upanishads. Aí o Vedanta diz, para com tudo isso, seja um Karma Yogi, Krishna. Não pensa que você está sendo rebaixado, não. Seja um Karma Yogi, porque é o melhor preparador da mente, purificador, natural, entendeu? E isso muita gente tem dificuldade. Então, é tudo devido a esses dois obstáculos, que leva tempo, porque essa ignorância é uma ignorância, né, sem início e quase que eterna, difícil, né, a gente destruir a mente. Quando a gente acaba com essa ignorância, é o que a gente chama de autoconhecimento e libertação. O samsara é um ciclo muito estranho, né? Porque o indivíduo fica preso nessa ignorância, né? Ele nasce da ignorância, ele cresce num ambiente, né, programado pela ignorância, ele desenvolve mais vasanas, tendências ignorantes, ele já vem com um pré-programa, que é as ignorâncias dos nascimentos anteriores, ele recebe mais programação ignorante, né? E aí ele continua correndo atrás dos objetos de desejos, do samsara, né? Até que ele vai ralando, desenvolvendo uma certa maturidade. Ninguém sabe exatamente como, é tão difícil desenvolver essa maturidade, entendeu? Mas com o tempo o indivíduo desenvolve, aí ele começa a buscar a felicidade naquilo que é a única fonte da felicidade. Aí, quando ele realiza isso, ele reivindica isso, né? Aí ele é livre. Ele é livre de quê? Ele é livre desta prisão, deste ciclo retroalimentado de, né, morte, reencarnação, vida, crescimento, morte. Aí depois as vasanas ignorantes vão querer voltar aqui para dar continuidade, né? Ninguém sabe exatamente por que elas nos compelem a voltar aqui, porque tantos de nós temos experiências tão dolorosas neste nível, neste plano de
né, material, denso, material de existência, que a gente fica pensando, porra, por que eu vou voltar aqui? Né? Imagina essas pessoas que vivem na África, uma relação, um sofrimento, né, do nascimento à morte, sofrer, sofrer, sofrer. Naturalmente, este eu sou e eu existo desenvolve um apego por este eu sou e existo, né? Ele desenvolve um apego pelo corpo, o complexo corpo-mente, que permite a ele saber que eu sou e eu existo. Muito embora sejam existências experienciais de muito sofrimento, ainda assim existe um certo apego, né? É aquela história do Nisargadatta, que dizia, essa consciência refletida, ela é embutida com este love to be, esse amor pela existência, esse amor por esse spike, né? Esse spike de consciência, né? Que nos permite dizer eu sou e eu sei que eu sou. Então, a gente pode dizer que até mesmo as pessoas que vivem em sofrimento total, ainda assim, têm um apego pelo corpo. A gente chama apego pela vida, é apego pelo corpo físico, porque ainda assim eu gosto de existir. Não parece uma coisa meio masoquista, Laerte? Parece, mas aí eu me pergunto também se não tem um estágio, que aí tem, não quero voltar, quero ficar por apego ao corpo. Aí tem a realização, um desapego. Mas aí depois um desejo de não querer voltar, não seria também um apego a não querer experienciar de novo o sofrimento e Sim, tal? mas é por isso que, no final das contas, o único modo de fazer senso de toda essa discussão, né, do samsara, da reencarnação, desses ciclos, né, é compreender que nada disso cabe a nós. Existe tanta conversa aí que as pessoas vão na luz e lá elas escolhem os nascimentos, os locais, os pais, né, etc, etc. Mas, como nós sabemos, isso não pertence ao Jiva, né? Quando nós entramos no campo do corpo causal, ele é parte desse corpo macrocósmico, tem realmente o poder de dizer, não, embaixo eu não vou mais, eu não desço, ali eu não toco mais, né? Existe uma expressão que diz que nem mesmo os anjos, né, eles não querem descer aqui, né? Os anjos, eles ficam olhando lá de cima, assim, lá eu não vou não, lá é foda mesmo, como a gente diz, né? Então, e não cabe a nós, né? É que Ishvara vai dizer, não, me desculpa, mas você ainda está naquela escola ali, você vai ter que ir lá e ralar um pouco mais, né? Desenvolver mais sabedoria, né? Vocês lembram daqueles exemplos lindos, maravilhosos, né? O Abhedananda, né? Os seus discípulos perguntaram a ele antes dele deixar o corpo, e aí, Swamiji, você voltaria para mais um round, né? Mais um ciclo? E ele diz, eu voltar? Por que não? Aí os discípulos dizem assim, por que não? Será que você está apegado à vida? Mas por que, Swamiji? Você é um grande Mahatma, um grande Jnani. Ele falou assim, por que não? Por que não? Por que não voltar para chanting the name of the Lord? Ele era um devoto do Lord, entendeu? Ele era um bhakta, e a vida para ele era um grande prazer, né? Se a vida é um grande prazer, ele vai dizer, por que não? Né? Se a vida do Yanni já não é um grande prazer, ele fala assim, eu não quero voltar mais aqui, não. E quem tinha esse tipo de atitude era o Nisargadatta Maharaj, né? Ele tinha uma atitude meio negativa. Eu estudei diversos gurus, né, swamis ou yanis, e muitos deles tinham uma atitude negativa a respeito da experiência humana, né? Dizer, não, eu quero sair fora daqui, né? Eu quero sair fora daqui. Eu brinco frequentemente dizendo, Ishvara, por favor, se eu tiver que voltar, né, para a dualidade neste planetinha, por favor, não, né? Porque aqui a barra é pesada, né? Então, a gente não tem controle, porque aquilo ali pertence ao corpo macrocósmico, né? De Ishvara, né? As vasanas, né? Do universo, e ali cada alma individual vai receber o que ela precisa neste processo. Ninguém sabe exatamente por que o James Watt sometimes diz que ninguém sabe por que, né, este ciclo tão difícil de ser quebrado, rompido, né? Parece que o Ishvara, às vezes, é meio perverso, né? Ele gosta, né, presa no samsara. Mas a curiosidade
A curiosidade é que, apesar dos sofrimentos que a gente experiencia no samsara, a gente ainda gosta da existência, né? A vida é feita de prazeres e dores, né? Mas quando você se torna, né, uma pessoa religiosa, espiritual, quando você realiza aquilo que você é, principalmente, né, você vê assim, não, isso aqui é uma coisa linda, maravilhosa, desenhado de um modo tão perfeito, né? Eu não sei por que essa ignorância faz de modo que as pessoas, né, desenvolvam esta natureza, né, essa natureza cruel, essa natureza insensível, essa natureza violenta, né? Por que elas se afastam tanto da natureza de Deus, né? Do amor, da empatia, da compaixão? A gente não compreende, a gente sabe que existe o mal, existe realmente tudo isso, né? Mas quando você se purifica, digamos assim, você vê o mundo, né, de uma outra perspectiva, e você vê tudo como Ishvara. Então, a gente tem essa satisfação também pela existência, o que não implica dizer que seja um apego por estar encarnado aqui, né? Então, dependendo da pessoa, ela vai ter um aspecto mais negativo ou menos negativo a respeito desta passagem, né? Nesta ordem aqui, né? Que não é fácil, né? Você sabe, todos nós sabemos, né? A gente passa por, como diz o ditado, se tem poucas e boas. É assim o ditado? Né? Que significa que a gente passa por momentos muito difíceis, né? Ok, então vamos voltar para o texto aqui. A Jnana Yoga, e somente o Jnana Yoga, nos conduzirá ao autoconhecimento. E este autoconhecimento, somente o autoconhecimento, liberta o indivíduo deste terror da morte e da velhice, da doença, da velhice e da morte do corpo físico, né? Por quê? Porque o autoconhecimento me estabelece, né, na minha real identidade como espírito ou consciência ilimitada, atemporal, né? Eu sei que esse corpo é um instrumento, né, provisório, temporal, incidental, né? Isso aí é alguma coisa que eu uso agora e não tem nenhum problema de descartá-lo, do mesmo modo que um vestido, uma roupa, uma calça comprida, uma cueca velha, eu jogo fora, né? Eu não tenho nenhum problema de descartar um vestido velho, né? A Jnana Yoga, e somente Jnana Yoga, levará a autoconhecimento, libertação deste terror. E todo o projeto védico de vida depende da prática do Karma Yoga, porque o Karma Yoga irá preparar a mente, né? A prática do Jnana Yoga vai servir para quê? Para consolidar ou descobrir ou realizar a minha real natureza, que me liberta de toda essa ignorância, dessas noções autolimitantes, autoinsultantes, que dizem eu sou a matéria, eu sou o corpo, eu sou a energia, né? São noções limitadas, né? Causadas por essa ignorância a respeito da minha real natureza. Esta é a essência do Gita, né? Esta é a essência dos Vedas também, né? E essa é a essência do Vedanta também. E Krishna elaborará apenas esses dois tópicos, Karma Yoga e Jnana Yoga. Somente esses dois tópicos serão elaborados nos capítulos seguintes, do 3 ao 16. E antes da elaboração, Krishna dá uma chance a Arjuna para qualquer esclarecimento, se ele quiser, naturalmente, né? Então, o que ele faz? No início do capítulo 2, o Arjuna falava, o Krishna não dizia nada, porque ele sabia que se ia ensinar alguma coisa para Arjuna, né? Então, antes, né? Depois, então, Krishna falou, né? Depois, então, Lord Krishna falou, ensinando a Arjuna. E agora ele falou, é justo, né, que eu dê um tempo, agora eu passo o microfone para o Arjuna, para ver se ele tem alguma coisa a dizer, né? Às vezes eu brincando, eu digo para vocês também, e aí, vocês, o que vocês podem dizer aí? Tem alguma questão, alguma reclamação,
alguma indignação, né? Então, aqui o Lord Krishna estava dizendo, aí, Krishna, e aí, como é que foi? Como é que bateu tudo isso? Você tem alguma coisa? Eu vou ficar em silêncio aqui esperando você para ver a que ponto você está, né? E o Arjuna também lá meio em silêncio, mas ele por dentro ele estava esperando uma oportunidade, né? Porque o Yanni, quando ele começa a falar, às vezes ele se entusiasma, ele não deixa ninguém falar, como você sabe, né? O professor de Vedanta, né? Pelo menos ele não interrompeu Krishna durante esta exposição dos ensinamentos do Karma Yoga, né? Arjuna é experiente, maduro o suficiente para deixar ao menos que Krishna agora, né, mantenha o microfone, né, e faça a sua exposição, né? E agora Arjuna vai levantar uma questão, que é o quarto e último tema do segundo capítulo. Oh, isso parece muito interessante, né? Nós tivemos, né, Krishna falando sobre Jnana Yoga, no início Arjuna, até o capítulo 11, Arjuna vomitando, né, o porquê que ele não queria lutar, participar dessa guerra. Depois nós tivemos o Krishna ensinando o Jnana Yoga, depois Krishna mudou de guia, ensinou o Karma Yoga, e agora nós temos o último estágio do segundo capítulo, no qual Arjuna irá pedir alguns esclarecimentos, né, que vão estabelecer o último tema, vão abrir o último tema deste capítulo segundo. E qual será a pergunta de Arjuna? Quem é que pode imaginar a pergunta de Arjuna? Eu não lembro, mas eu estou super excitado para ver qual é o próximo tema que vai concluir este capítulo 2, né? Então, o verso 54, né? O Arjuna começa a fazer as suas perguntas, né? Ele diz, Krishna, qual é a descrição de um homem sábio que está estabelecido no ser? Como um homem sábio fala, como ele senta, como ele caminha, né? Em outras palavras, esse é um tema que aparece em todos os textos do Vedanta, que pode ser resumido como qual é o benefício do autoconhecimento, né? Se eu devo entrar neste processo de busca por uma compreensão, busca pelo desenvolvimento de uma determinada atitude, qual é o benefício? Você fala tanto deste Yanni, deste Jivan Mukta, né? Então, eu quero saber exatamente qual é a descrição, como é este cara, quando uma vez ele seja estabelecido no ser como ser, né? Como é esse cara? Como é que ele fala? Como é que ele caminha? Como ele se comporta, né? Parece uma questão muito relevante e válida, né? Mas, ainda assim, o Yanni ele jamais pode ser definido exatamente, né? Certamente, né? Precisamente através dos seus comportamentos, porque os comportamentos são os mais diversos, né? Tem alguns Yannis que só sentam, tem alguns Yannis que praticamente só caminham, porque eles são muito ativos, né? Tem alguns Yannis que não gostam de falar. Tem Yannis que, quando começa a falar, ele não quer nem saber de dormir mais, ele quer falar o dia inteiro e a noite inteira. Então, você não tem modo de definir que um Yanni é descrito como um homem que caminha assim, fala assado, né? Se senta, se levanta, come isso, não come aquilo, né? Não tem como definir um Yanni, né? Existem Yannis que comem carne animal, tem outros Yannis que consideram, né, o vegetarianismo como o único caminho. Então, existem descrições as mais diversas, né? Mas Arjuna, sendo uma pessoa extremamente prática, ele quer ver claramente qual é o benefício, né? Porque antes de ele entrar nesta jornada, nesse empreendimento, ele quer saber exatamente o que ele vai ganhar com isso, né? Um benefício prático dessas sadhanas espirituais que não parecem ser fáceis, né? Requerem muita dedicação. Então, o que eu vou ganhar com tudo isso, né? A gente já sabe a resposta. Eu vou ganhar equanimidade, a força mental e emocional, eu vou ganhar a satisfação, a paz interior, né? A alegria de viver simplesmente, né? Sabendo
que não existe nada fundamentalmente, né, valioso neste mundo, porque o único valor existe em Satchitananda, que é a essência, a natureza de tudo e de todos. Então, a única coisa a ganhar é esse shanti, essa paz, esse equilíbrio, essa força para resistir aos altos e baixos do samsara, resistir os prazeres e dores do mundo, né, que são muitos, né? Então, ele quer saber tudo isso, né? Ele não está interessado em simplesmente o conhecimento teórico acadêmico, ele quer saber qual é o benefício prático, né? Hará uma transformação na minha vida? Qual será essa transformação, né? Como é que eu vou me transformar? Será que eu vou começar a ter os meus cabelos de volta? Eles vão crescer naturalmente na medida que eu sou autorrealizado? Então, eu quero alguns benefícios práticos também, né? Diretos. As pessoas nos dias de hoje, no corre-corre do samsara, elas dizem que tempo é dinheiro, né? O Swamiji muito frequentemente fala sobre isso, né? Ele fala, Swami, eu não tenho muito tempo, tempo é dinheiro, me dá uma síntese, me dá aí um resumão aí para resolver esse problema de uma vez por todas, porque tempo é dinheiro, tempo é muito valioso. Então, eu quero saber exatamente qual é o benefício prático de tudo isso, né? Portanto, eu sou um executivo, eu não tenho tempo, né? Eu só venho no Gita de vez em quando, né? Eu tenho uma pessoa que me disse, olha, eu não tenho tempo para vir, eu não venho mais, né? Eu não venho mais porque ou eu faço a coisa bem feita ou eu não faço nada, né? Essa coisa de aparecer de vez em quando, assim, etc. Então, diversas pessoas, né? Não só uma, duas, diversas pessoas dizem, não, eu não estou conseguindo seguir bem, né, esses estudos, etc., eu vou voltar para o samsara, eu vou me dedicar à família, trabalho, essas coisas. Eu fiz isso. Teve um período na minha vida que eu queria realmente, né, abandonar tudo. Eu estava cansado de buscar essa, assim, dita iluminação, né? Eu estava lá em Lucknow com o Papaji, chegou um momento que eu falei, não, eu não aguento mais essa história de ficar, né, correndo atrás da iluminação sem nenhum dinheiro no bolso, né? Um filho para lá e para cá carregando essa criança sem casa, né? Este sem teto, né? Como a gente diz, o senza teto, o homeless. Então, eu também tive o meu impulso, o meu movimento de querer, né, abandonar tudo isso e dizer assim, não, eu vou voltar, vou cuidar do aspecto prático da vida, né? Eu vou ganhar dinheiro, preparar para a minha, né, idade média e minha velhice, porque está chegando, né? Então, é muito natural esse movimento, né? Não, agora chega, eu quero viver uma vida comum, basta! Essa história de busca espiritual é o maior estresse que existe. Eu quero simplesmente ser uma pessoa ordinária, comum, ganhar dinheiro e cuidar da minha velhice, né? Então, é natural isso, né? Então, as pessoas dizem, não, eu vou dar um tempo, isso e aquilo, e eu não venho mais não, porque para vir de vez em quando, né? Então, o meu conselho é sempre aquele, né? Diz assim, olha, a não associação absoluta, a não associação com as escrituras e com o guru não é recomendável. É melhor uma associação, né, esporádica do que não associação. Você abandona a associação com as escrituras, com o guru, absolutamente, você vai entrar de cabeça no samsara, né? Ah, mas eu não tenho muito tempo, então, pelo menos, uma associação esporádica é melhor do que não associação, né? Então, as pessoas querem saber, ok, mas eu quero um resultado prático, direto, imediato, né? Aí o professor tem que mentir de vez em quando. Ele tem que dizer assim, não, o resultado ele vai chegar daqui a pouco. Ah, mas quanto que é daqui a pouco? Ah, daqui a pouco, daqui a pouquinho você vai colher os frutos desse conhecimento a respeito do Gita, né?
Não, mas eu tenho que ser muito prático. Eu quero saber quantas semanas. Ele falou: não importa, uma semana a mais, uma semana a menos. O resultado prático, os frutos estão chegando, né? Então, o professor tem que enrolar o aluno para ver se o aluno vai desenvolver na maturidade que permita a ele o foco e a coragem de empreender essa busca, sabendo que ela leva o tempo que ela precisar levar, né? Então, não depende de nós. O estudante é qualificado, é rápido o processo de amadurecimento e reconhecimento, né? Aham Brahmasmi. E ele diz para o Krishna: olha, eu sou uma pessoa prática, não vem com esse papo furado de ganhos abstratos e vagos, né? De algumas coisas nessas locas celestiais, eu quero alguma coisa aqui e agora. Eu quero saber qual é o benefício prático, não quero saber após a morte, eu quero saber nesta vida o que eu vou ganhar como benefício nesta vida, né? E, se possível, no máximo, no ano que vem, né? Eu quero saber o resultado a curto, médio e longo prazo, mas eu quero saber o benefício prático, né? Sem essa de na próxima vida, eu não quero saber da próxima vida. Quero saber qual é a história, qual é o benefício, né? Então, o Arjuna faz uma pergunta mais ou menos nessas linhas, né? Suponha que eu siga este caminho, eu me prepare bem através do estágio do Karma Yoga, né? Faça as minhas sadhanas, né? Entre no Jnana Yoga, né? E aí eu me prepare, né? Para obter, para embarcar, né? Nesta autoinvestigação. E vamos supor que eu tenha sucesso e descubra quem eu sou. Não apenas eu obtenho esse conhecimento vago e abstrato, mas uma convicção total desse ensinamento, né? Suponha que exista tal pessoa, né? Essa pessoa nós chamamos de um Jnani, aquele que obteve esse conhecimento livre de qualquer dúvida, né? E permanece satisfeito, né? Após o autorreconhecimento, né? E ele diz: suponha que exista tal pessoa, suponha que isso não seja uma ficção, não seja uma fantasia, uma história para fazer o boi dormir, como a gente diz, né? Suponha que seja uma realidade, não uma ficção, né? Então, eu quero saber exatamente qual é o benefício prático, né? Então, ele quer saber aquele cujo conhecimento é livre de todas as dúvidas, né? A gente fala que o autoconhecimento é o conhecimento que todos nós vamos obtendo a nível intelectual, teórico, estudando as escrituras dos Upanishads. Quando esse conhecimento é livre de dúvida, o que significa? O indivíduo, ele aceita e reivindica assim: não, agora as minhas dúvidas foram já resolvidas, eu estou satisfeito, né? Não tenho mais nenhuma dúvida ou suspeita, então não me resta que aceitar, né, esses elogios das escrituras dos Upanishads que dizem que eu sou Brahman, infinitamente livre e independente, né? Então eu aceito após eu ter resolvido as minhas dúvidas e suspeitas, né? Então imaginemos que exista esta pessoa, né? E esta pessoa está estabelecida nesta sua verdadeira natureza, porque o seu conhecimento é livre de dúvidas, né? Esse doubtless self-knowledge, aquele cujo conhecimento está livre de todas as dúvidas, de toda imprecisão, de toda vagueza, muito importante, não pode permanecer uma coisa vaga e abstrata, né? De toda abstração, né? De todas as suspeitas, dúvidas, né? Esta pessoa de autoconhecimento, de total convicção, livre de dúvida, é chamado de Chitta Prajna, né? É o título deste indivíduo, né? Do Jnani, bem estabelecido, né? Aquele cujo conhecimento está firme, sempre presente, livre de qualquer dúvida, suspeita, vagueza, abstração e etc. Então, o Arjuna fala sobre ele, né? Sobre ele sendo já, né, versado nas escrituras, ele fala sobre este
né? O Chitta Prajna, e ele dá um outro título ao Chitta Prajna, que é o Samadhisthara, aquele que está sempre estabelecido em sua verdadeira natureza, né? Samadhi significa Atma, aqui o Samadhi significa Atma, né? Então, aquele que está estabelecido em Samadhi, aquele que está estabelecido no ser, né? Na sua real natureza. E é curioso que eles utilizem essa palavra Samadhi como sinônimo do ser. Por quê? Uma vez que você esteja firme, né? Claro, nesta convicção de que você é o ser, você é a consciência, você vive num estado natural de Samadhi, que é mais tecnicamente conhecido como Sahaja Samadhi, o Samadhi natural, né? Você vive, né, dentro do âmbito desta dualidade, sujeito e objeto, mas você já não sofre, né, esta turbulência, né, essas energias de atrações e repulsões, você estabelecido num sarrage natural, que é um sarrage derivado de quê? Do conhecimento, né, o conhecimento a respeito de sua real natureza. Então, é um outro título, né, que é o sarraja, o Samadhisthara, né? Aquele que está sempre estabelecido em sua verdadeira natureza. Então, a sua verdadeira natureza, ela produz uma resolução mental na qual o indivíduo entra num estado de sarraja natural, chamado Sahaja Samadhi também, né? Portanto, Samadhi aqui significa o ser, Atma. Eu lhe disse no próprio verso, Samadhi aqui não significa Nirvikalpa ou Savikalpa. Neste contexto, Samadhi aqui significa o ser, Atma, né? Samadhisthara significa Atmanistara, aquele que permanece em sua verdadeira natureza, e eu estou apresentando a lógica do porquê utilizo desta palavra, né, Samadhi, né, em vez de Atma, ou ser, né? Porque este conhecimento estabelece o indivíduo numa forma de Samadhi natural. O que você quer dizer com permanecer na sua verdadeira natureza, né? O Swami está apresentando uma questão para nós aqui, né? O que significa isso, né? Como todo professor de Vedanta, ele fica, né, instigando os estudantes, né, os discípulos, a questionarem os ensinamentos, de modo que eles possam, né, resolver algumas vaguezas, abstrações ou dúvidas que eles não estão nem conscientes a respeito delas. Você entende, Sidney? Ok. Então, por quê? O que quer dizer permanecer na sua verdadeira natureza? Significa que é aquela pessoa que não esquece a sua real natureza, né? Eu lembro da história de Buda, né? Buda, quando ele deixou o corpo, quando ele estava para deixar o corpo, assim dizem, né, os historiadores, ele estava reunido com seus discípulos mais queridos e amados, né? E aí os discípulos perguntaram a ele, Buda, por favor, o último ensinamento, seu tempo aqui está chegando, né, ao limite, seu último ensinamento. Aí dizem que Buda, quase sem nenhuma energia, ele conseguiu, né, soletrar Samasati. Samasati. Se não me engano, a palavra é essa, tá? Samasati. Talvez eu tenha feito uma confusão, mas não importa. O sentido aqui, o exemplo aqui é Samasati, se não me engano. Samasati. E o que significa essa palavra? Que foi o último ensinamento de Buda. Vocês têm ideia? Significa remember your true nature. Lembre-se sempre, jamais esqueça, né? Lembre da sua real natureza, não esqueça, né? Então, aqui, esta palavra, né, esquece a sua real natureza. Quando você jamais esquece, aí o que ocorre? Até mesmo aquela sadhana sugerida por Buda já é irrelevante, que é aquela de remember, lembre-se. Você lembra, até que a lembrança, né,
deliberada não seja mais necessária, porque aquele conhecimento ele se tornou o quê? Direto e imediato e não sujeito ao esquecimento, né? Então, aqui ele fala, né? Então, este samadhi, como é que chama? Samadhistaha, ele é aquele que não esquece a sua real natureza, mesmo durante as transações do dia a dia, porque o problema que um estudante enfrenta é que, ao estudar as escrituras, ele aceita o fato de que ele é a consciência e a existência. Mas, no momento que ele entra no mundo das transações, ele tende a se identificar com o corpo e com a mente, né? Mas o problema é esse, né? Surge a personalidade relativamente egóica, mesquinha e falida, e todos os problemas transacionais surgem também, né? Você vê, o Swamiji, ele provoca, né, o estudante. Ontem nós vimos essa definição, né, do estado, né, de falência total do indivíduo, né, a falência espiritual, a falência emocional, quando o indivíduo ele permanece no samsara, tentando buscar essa solução, ele se torna uma pessoa falida, né? Ele depende de tudo e de todos, e ninguém irá resolver esse problema para ele. Então, ele entra naquela falência, né, emocional, aquela falência espiritual, né? Então, aqui ele, de novo, ele toca nesse ponto. A pessoa, surge o ego, a personalidade, e ele começa a interagir, né? Aí este ego, egoísta, mesquinho e falido, e todos os problemas surgem, né? Portanto, não basta que eu conheça a minha natureza do ponto de vista acadêmico, esse conhecimento precisa ser prático, me ajudar nas transações do dia a dia. Este não esquecimento dos ensinamentos, esse não esquecimento daquilo que eu sou, né, está disponível durante as minhas transações, desde que esse conhecimento seja devidamente digerido, internalizado, reivindicado. Mas eu quero fazer um comentário aqui a respeito disso, né? Significa que aquele que não esquece a sua real natureza, mesmo durante as transações do dia a dia, porque o problema é esse, né? A gente aceita isso durante os estudos, a gente aceita isso quando nós estamos vivendo uma vida calma e serena, mas na agitação, no corre-corre do mundo, né, a gente tende a assumir, né, a nossa identidade secundária e se identificar com ela, muitas vezes, ao ponto de esquecer. Aí, quando as adversidades vêm, a gente pensa que as adversidades estão ocorrendo para o meu ser e não para a minha mente e o meu corpo, né? Então, esta lembrança constante, ela tem que permanecer como fosse uma lembrança de fundo. Mas não significa que quando você está interagindo, mas eu sou isso, eu sou ele. Não, você interage através deste instrumento de interação chamado complexo corpo-mente, o ego, né? Mas, no fundo, existe esta lembrança constante de que qualquer experiência ocorre para esse complexo corpo-mente, mas eu sou livre e independente do complexo corpo-mente. Eu estou dizendo isso para que as pessoas não pensem, oh, meu Deus, eu esqueci, eu quando faço isso, quando resolvo os problemas, eu esqueci que eu sou Brahman. Não, não é assim, entendeu? Aquilo aparece... Por quê? A gente diz que o conhecimento é aquilo que, quando é devidamente assimilado, é sempre disponível, é sempre presente, tá? É sempre presente. Mas não significa que ele precisa estar lá na superfície quando você está operando e interagindo como um agente jiva, né? Não, ele está lá à nossa disposição. Para quê? Para amenizar ou neutralizar os momentos mais difíceis, ou até mesmo os momentos de muita euforia, que também pode provocar um ataque de coração, como nós sabemos, né? Os picos e os vales da vida, né? As dores e os prazeres. Então, o indivíduo está ali, ele está interagindo. Se você não lembra, vocês já devem ter ouvido eu ter citado, quando ocorreu este reconhecimento para mim, eu estava preocupadíssimo, porque eu tinha que tocar indo ao restaurante nos finais de semana, o estresse era muito intenso, e eu tinha medo de perder o autorreconhecimento, porque eu falava assim, não, eu vou esquecer que eu sou essa consciência ilimitada, né?
Eu não vou entrar. Esse restaurante eu não quero entrar, não, porque ele vai fazer eu esquecer, né? Então, foi um mal entendido. Eu não tinha um professor de Vedanta, não tinha nenhum professor com quem eu pudesse, né, colocar essa questão na época. Então, eu ia para o restaurante, né, e eu, meio assim, né, cabreiro de tudo isso, receoso, eu começava a servir os clientes dividido, porque eu pensava assim, eu sou a consciência, tudo é a consciência, eu sou, o que eu posso fazer? O que vinho você quer? Eu sou a consciência, eu sou a consciência. Eu ficava meio dividido, né? Eu queria entrar, né, naquele papel, mas sem esquecer. Aí eu fui vendo que aquilo ali era um problema porque eu não conseguia eficientemente fazer o meu trabalho de sommelier e de garçom, né? Porque eu estava dividido, né? Eu estava pensando a Ram Brahmasmi e pensando no cliente, no que vender para ele, no que sugerir para ele, etc., de como servi-lo, né? Até que intuitivamente eu me toquei que, não, para mim fazer esse trabalho eu tenho que esquecer, né? Eu sou a consciência e assumir, eu sou o sommelier garçom, né? Eu sou o sommelier garçom e eu quero fazer bem o meu trabalho. Naturalmente, eu não conhecia o Gita, o Karma Yoga, não conhecia nada disso, mas eu falei, não, eu tenho que fazer bem esse papel de garçom e de sommelier. Aí eu entrava nos meus papéis e fazia. Aí tinha uma pausa, o que ocorria? Eu ia para o meu bar, eu olhava tudo aquilo de lá, e imediatamente, pim, o conhecimento, eu sou essa consciência e tudo é a consciência, voltava. Por quê? A gente só pode reter um pensamento de cada vez, entendeu? Se eu penso no vinho, se eu penso nos pratos, se eu penso no cliente, eu não posso pensar que eu sou Brahman, porque a mente humana ela pode focar num pensamento. Mas no momento que você libera a mente dessas atividades, entendeu? Imediatamente, pim, esse conhecimento está lá. Isso é chamado de conhecimento firme, sólido, sempre presente e não sujeito ao esquecimento. Então, eu fui relaxando porque eu vi, não tem problema, eu posso confiar nesse conhecimento, ele não vai desaparecer. Eu estou meio cabreiro, meio preocupado, eu não estou falando para ninguém, né, dessa história, eu passei meses, né, uns 2, 3 meses sem dizer isso para ninguém, o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei na minha, né, vendo tudo isso, porque eu tinha medo de dizer, olha, aconteceu isso e depois eu perdi, eu esqueci, né, esqueci que eu sou a consciência, né. Não, conhecimento é aquilo que é sempre bom, uma vez ele tenha sido devidamente digerido, internalizado e reivindicado, ele não é sujeito ao esquecimento. Esse é um teste, esse é um modo da gente verificar, né? Mas não é um esquecimento, eu estava fazendo isso e aquilo, eu esqueci. Não. Quando você está fazendo as coisas, você pensa naquelas coisas. Quando você para um minutinho imediatamente, né? E quando você está fazendo alguma coisa e vem uma adversidade, vem uma dificuldade muito grande, esse conhecimento também aparece lá para dizer o quê? Esteja tranquilo, porque você é a consciência e você jamais é realmente afetado por suas experiências, né? Então, esse conhecimento serve também para isso, né? Para atenuar, minimizar as dores da vida, as dificuldades da vida, tá? Vocês compreendem tudo isso? Porque eu não quero que vocês tenham alguma ideia fictícia, tá? Ok. Portanto, não basta que eu conheça a minha natureza do ponto de vista acadêmico, eu preciso desse conhecimento disponível durante as transações do dia a dia. Aqui o Swamiji fala o que eu estava dizendo, especialmente quando existe crise, especialmente quando há problemas, né? Esse conhecimento, ele precisa estar ali para me proteger. Esse conhecimento é um escudo que protege o Jiva Atma de grande sofrimento, né? Ele está ali para me abençoar, me ajudar a permanecer calmo e tranquilo. Como eu vou permanecer calmo e tranquilo? Imediatamente shifting a minha identidade para a consciência que é livre e independente das experiências, né? Em momento de dor, eu permanecer identificado com o complexo corpo-mente, o que ocorre? Ocorre que eu vou internalizar aquela crise, eu vou experimentá-la e sofrê-la. Mas se eu transfiro, né, eu assumo, lembrei, na crise chegou, então, opa, onde é que está o meu escudo protetor? Onde é que está
o meu seguro de vida, né? A minha apólice de seguro de vida, de proteção, né? Aí, imediatamente, eu me estabeleço livre das minhas experiências, né? É aquele que não esquece a sua natureza em quaisquer circunstâncias. Então, um terceiro título também foi apresentado para esta mesma pessoa, que passou com sucesso pelos 2 estágios, Karma Dharma e Yani Yoga, né? Que é Chitta Dhihi. Chitta Dhihi é o mesmo que Chitta Prajna, né? Chitta Dhihi significa uma pessoa com conhecimento claro, conhecimento livre de dúvida. Então, são definições diferentes, ângulos diferentes dentro da cultura vedântica, né, do sânscrito, que apontam para a mesma coisa, uma pessoa com conhecimento firme, um conhecimento claro, uma pessoa que jamais esquece a sua real natureza, são definições idênticas, né? Para aquele que, com o autoconhecimento, ele se tornou não somente uma noção, um conhecimento, mas um fato, né? Ele se tornou factual, né? Não é um conhecimento informativo, mas é um conhecimento que se tornou um fato. Da mesma forma, eu sou o Atma, deve ser um fato para mim. Tal pessoa é chamada Chitta Dhihi. Então, todas essas 3 palavras servem para descrever o que é o Yani, né? Essa é a beleza, a riqueza do sânscrito também, porque nos dá esses ângulos diferentes, né? Que para os mesmos fenômenos, né? Agora, a Arjuna quer saber qual é a descrição de um Yani. Krishna, por favor, descreva as características de tal Yani, né? Aqui, basta significa descrição. Então, qual é a descrição? Vamos ver qual é a descrição. O que o Swamiji vai falar aqui? Me dê a descrição do Yani, por favor, para que eu possa decidir se eu vou me tornar um Yani ou não, né? Vale a pena o esforço ou não? Se não vale a pena, eu deixo isso de lado, né? Como será a conversa com outras pessoas? Existe alguma diferença na maneira qual eu me comunico? O Yani se comunica, o modo que ele fala, o modo que ele caminha? Será que ele fica falando ou em silêncio, né? Essas coisas que nós já vimos. Como o Yani se senta, como ele se levanta? Qual é a diferença entre o Yani e o Enyani? Será que ele cruza as pernas, né? Ou será que ele senta simplesmente, né? Sem cruzar as pernas em posição de lótus, né? Ou será que ele tem poderes de sentar e levitar, não tocando o chão? Então, todas essas fantasias, né? O Krishna, o Arjuna está querendo saber. Ele diz, não, porque existe uma variedade de pessoas, e essas pessoas, elas se tornam realizadas, e eles são yanis de características diversas, né? Então, ele faz uma passagem aqui, ele faz uma nota importante sobre essas noções fantasiosas que os indivíduos têm a respeito do que seja o Yani, né? Ele acha que o Yani talvez desenvolva poderes especiais, como levitação, ou são poderes extrasensoriais, né? Todo mundo adoraria desenvolver, né, capacidades extrasensoriais, além da maioria dos seres humanos, né? De ver outras realidades interdimensionais, etc., etc., né? Então, esses poderes, né, psíquicos, né? Então, eles querem saber de tudo isso, né? Sem saber o que fazer com o seu sannyasi, o indivíduo vai pensando em tudo isso, né? Então, ele faz assim, ele diz assim, o Vedanta sem guru se torna uma coisa muito perigosa, né? É o estágio da vida do indivíduo mais perigosa,
é quando ele quer o autoconhecimento, mas ele rejeita as escrituras e o guru, né? Então, ele se torna vítima de seu próprio ego, porque o ego ele quer desenvolver poderes especiais, né? Porque ele quer ser um iluminado com poderes espirituais, né? O ego está ali enrustido de buscador espiritual, né? Então, é muito perigoso essa busca sem a orientação das escrituras e de um guru. Sem saber o que fazer, esses indivíduos eles vão fazer coisas doidas, né? Sentar dormir de cabeça para baixo, aí buscar coisas diferentes, dormir em prego, mas fazem de tudo na Índia, né? Então, as pernas ficam inchadas depois de algum tempo. Eles ficam perdidinhos, pensando que a realização torne a pessoa extraordinariamente, né? Especial, diferente, né? Com poderes diferentes, com hábitos diferentes, né? Até mesmo no modo de dormir. Em vez de dormir horizontalmente, ele vai dormir verticalmente. Tem pessoas que querem dormir em pé, eles se sentem especiais dormindo em pé. Aí, quando aquilo ali se tornou uma coisa comum na Índia, aí algumas pessoas disseram, não, eu quero dormir em pé, mas de cabeça para baixo, né? Por quê? Os caras endoidaram realmente, eles pensam que a elevação espiritual tem alguma coisa a ver com o comportamento diferenciado, né, do indivíduo, né? Se a pessoa não tiver, né, não faz o que fazer com o teu tempo, mas as escrituras estão lá para direcionar a pessoa de modo que a pessoa não se perca com todas essas bobagens, né? Os gurus estão lá para ajudar, e se a pessoa não tem orientação das escrituras e do guru, ela cairá nessas bobagens torturantes, muitas delas torturantes, e não chegará a nenhum lugar. Ou mais tarde ela começa, então, a usar as drogas, né? Disponível gratuitamente em muitos estados na Índia, né? Eles dão essas drogas para acalmar esses sadhus na rua, porque geralmente é um caso anormal. Não é por aí. Alguma mudança deve estar lá, isso que é o que o Arjuna está dizendo, mas alguma mudança precisa estar presente, né? Assim, as pessoas esperam todos os tipos de mudanças físicas. Arjuna também estava equivocado, pensando que fosse alguma mudança física, exterior, né? Existe uma mudança, mas como nós sabemos, esta mudança é a mudança interior. O Jnana é aquele que, independentemente do seu estereotipo, né? O modo qual ele se move e interage, ele tem uma mudança interior que permite a ele, né, viver no mundo, mas saber que o mundo jamais o afeta, né? Isso muda radicalmente o relacionamento do jiva, do indivíduo, do jiva mukta, com o mundo, mas não exteriormente. Muito embora um pouco desta mudança interior, ela transpira, né, na sua interação com o exterior também. Então, a Arjuna está querendo saber as mudanças exteriores. Em suma, ele quer saber como o Jnana se comporta no mundo. Qual é o seu estado mental, como ele faz transações, etc., etc. Mas ele estava falando de como ele se move fisicamente, né? Características de um Jnana, né? Esta é a pergunta de Arjuna, a primeira pergunta de Arjuna, para o qual Krishna vai dar uma resposta elaborada neste verso. O Krishna responde, ô Arjuna, satisfeito em si mesmo, por si mesmo, quando alguém desiste de todos os desejos que aparecem na mente, então se diz que o Jnana é um homem de conhecimento firme, né? Então, aqui, Krishna dá uma resposta para Arjuna totalmente, né, diferente daquilo que o Arjuna esperava. O Arjuna queria saber quais eram as mudanças exteriores, como ele caminha, como ele faz, como ele não reage, etc., etc. E aqui ele diz, ele permanece satisfeito em si mesmo, por si mesmo, né? Então, o que significa isso? Significa que os desejos já não os abalam, né? Já não os atacam, já não os torturam, né? Esses desejos, eu preciso disso para me satisfazer, eu preciso de consumir os meus objetos de desejos para me permanecer
satisfeito, em paz, em tranquilidade, né? E aqui ele diz, não, o Yanni é aquele satisfeito em si mesmo, por si mesmo. Então, a minha satisfação não depende, né, dos ganhos exteriores, dos ganhos dos meus objetos de desejo. A minha satisfação é derivada de quê? Tá? Quem é que pode me responder isso? Do meu auto-reconhecimento, da minha verdadeira natureza. Não tem nada que possa me completar. Não, a minha natureza pura, a minha natureza como consciência não dual, né? Uma sem nada além disso, porque tudo isso é somente uma sobreposição naquilo que é Satitananda, consciência, existência una, não dual, né? Então, esta compreensão direta, bem assimilada, faz de modo que o indivíduo ele esteja satisfeito. Ele é satisfeito a nível experiencial, porque este conhecimento da natureza pura do indivíduo, né, que é a natureza pura de tudo, né, e de todos, este conhecimento, o que ele faz? Ele vai neutralizar os desejos e as aversões. Então, aquelas energias de busca de satisfação e preenchimento e realização no mundo externo dos objetos, ela vem neutralizada, né? Então, o Yanni, ele permanece a nível experiencial, satisfeito por si e consigo mesmo. Por quê? Essa perturbação mental derivada por projeção de valor nos objetos de desejo, ela é fulminada, literalmente neutralizada e cancelada através da compreensão integral desses conhecimentos que, uma vez bem digerido, ele vai fulminar essas ignorâncias. Então, livre dessas projeções de valor, de Ananda no mundo dos objetos, o Swami, ele permanece, o Yanni permanece satisfeito em si por si mesmo, né? E ele diz, esse Swami, esse Yanni é aquele que desiste de todos os desejos obtidos na mente. Aí ele apresenta um outro ponto. Não é que os desejos eles tenham desaparecido de uma vez por todas. Eles podem aparecer na mente, mas o Yanni vai dizer o quê? Não, obrigado, né? Já fiz isso, já estive lá, já corri atrás, já experimentei e dá sempre encrenca, né? Então, ele desiste de todos os desejos na medida que eles aparecem em sua mente consciente. Porque o autoconhecimento não necessariamente irá destruir ou neutralizar ou cancelar toda essa ignorância, né, depositada no corpo causal, no corpo de Vasanas. Essas Vasanas, elas vão continuar apresentando sugestões, né, na mente consciente do indivíduo, dizendo assim, isso, e aquilo, né? Ele diz, é aquele que desiste, abandona, não engaja os desejos na medida que eles surgem na mente, né? Então, neste caso, se diz que ele é uma pessoa de conhecimento firme, né? Ele é um jiva de conhecimento firme, né? Nos dias de hoje, a gente tem que corrigir essas coisas, porque as pessoas se ofendem por tudo nos dias de hoje. Aqui está dizendo, tem que ser que ele é um homem. No dia de hoje, você não pode mais escrever uma coisa assim, né? Tem que dizer, é uma pessoa de conhecimento firme, né? Não pode dizer quem é homem, não pode dizer quem é mulher, porque nos dias de hoje não existe mais gênero, né? Estão cancelando o gênero, não sei bem por quê. Então, ele é uma pessoa de conhecimento firme, né? E que conhecimento é esse? É o conhecimento a respeito da minha natureza purnatva, né? Eu sei que eu sou a única fonte de plenitude, de satisfação, de paz, de realização, e este conhecimento, né, é firme e ele permite, é como se esse conhecimento, a aplicação do conhecimento, né, ele é apresentado como nididhyasana, né, em alguns textos, né, por alguns dos nossos swamis, né, ele é apresentado como uma constante, né, uma constante aplicação do conhecimento, como se o conhecimento estivesse ali à nossa disposição, firme
vivo na nossa mente consciente, na medida que a ignorância emerge do corpo causal como um desejo, uma aversão, o conhecimento tem que estar ali como um laser para fulminar ou neutralizar esta ignorância, entendeu? É uma aplicação do conhecimento como se ele estivesse ali à disposição para neutralizar ou fulminar, né, esta ignorância antes que ela nos passe uma rasteira, né? Sabe como é que é? Quando a gente, né, ela passa uma rasteira na gente, quando a gente vê, a gente já está lá, né, esquecendo da nossa natureza pura, correndo atrás dos objetos de desejo, até que a gente, bang, com a cabeça, né? Aí fica cheio de dor, aí depois a gente lembra, eu escorreguei na maionese, na ignorância, né? E acabei batendo com a cabeça, né? Mais uma vez. Tudo isso é parte do processo também. Uma parte importante do segundo capítulo é esta porção. Muitas vezes citado por Shankaracharya e outros professores da nossa tradição. É muito importante porque, uma vez que conhecemos as características do Jnana, temos um modelo para nos guiar em nossa sadhana espiritual. Portanto, essa descrição serve como uma diretriz, é como uma... Como é que se diz? Esqueci a expressão em português. É uma medida, né? Uma coisa que nos permite medir, né, o nosso progresso, né? Então, ele é muito importante para nos guiar. A gente pode, né, ficar, né, examinando e medindo e guiando Um parâmetro. a busca espiritual. Eu estou realmente abandonando... Parâmetro, obrigado, exatamente. É um parâmetro importante. Eu estou desistindo, abandonando, não enganjando essa ignorância quando ela opera, ou só 50% dos casos, ou só 30% dos casos, ou só 80% dos casos, entendeu? Das vezes, né? Então, o quanto frequentemente essa ignorância me passa uma rasteira, e quando eu vou ver, eu já estou lá, né, me esborrachando no chão, tentando obter a plenitude nos objetos de desejos que são privados dessa plenitude, né? Porque ela é a nossa natureza intrínseca, né? Portanto, Shankaracharya diz, né, qualquer que seja o traço natural de um jnani, eles servirão de exemplo para as outras pessoas, para que ele também possa tentar, para que essas pessoas também possam tentar adquirir esses traços. Portanto, é uma diretriz, é um parâmetro importante na vida do sadhaka. Então, o sadhaka, ele se espelha no seu guru, né? Então, os sadhakas, né, principalmente, né, aqueles mais, né, dentro da tradição, que eles tinham esse relacionamento, né, direto com o guru, né, eles têm o guru como um referencial, né, um parâmetro, né? Então, ele é uma diretriz importante, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, essas diretrizes, esses parâmetros, esses exemplos, né, de guru, podem dar margem à imitação. Eu tive um movimento na minha vida, quando eu descobri que eu estava tentando, passei 10 anos tentando, mirando, né, me espelhando em Osho, tentando imitar Osho, tentando dizer que não, a iluminação é aquilo que vai me fazer ser como Osho, uma pessoa rebelde, uma pessoa assim, uma pessoa, né, brigona, etc., né, imitando as características, né, de caráter, de personalidade do Osho, né. Depois eu fui para Lucknow com o Papaji, e o Papaji tinha uma personalidade diferente. Ele falou, deixa para lá tudo isso, você não precisa, né, contrastar o mundo ou tentar expor nada, abandona tudo isso, faz o seu trabalho interior como se nada fosse, né? E aí eu comecei a viver espelhando, né, me inspirando naquele parâmetro, que também é uma coisa, né, que pode dar margem a essa ideia de que os frutos sejam realmente essas expressões externas que são únicas para cada indivíduo, entendeu?
Então, a gente tem que tomar cuidado a respeito dessas diretrizes, porque para que elas não se tornem né, traços a serem imitados, são traços de caráter, de personalidade. O que a gente precisa ver não é o modo qual os Yanis eles se comportam, o que eles pensam, o modo que eles caminham, ou as suas sadhanas. O que a gente tem que ver é se eles transmitem essa força, esse equilíbrio, essa equanimidade, essa paz interior ou não, né? Então, você quer compreender esta condição interior do Yani, entendeu? Que é alguma coisa independente de nós. O segundo benefício desta porção do Gita é que as pessoas sábias podem verificar e ver até que ponto elas tiraram o benefício deste estudo. Então, qual é aquela palavra que você falou, Marcelo? Parâmetro. Então é um parâmetro, né? Então, você vê, né, a que ponto eu estou forte mentalmente, né, emocionalmente, até que ponto eu ainda tenho algumas reações desproporcionais, violentas, né? Até que ponto eu ainda caio em depressão, em tristeza, né? Até que ponto, né, eu me torno extremamente tamásico e não quero fazer mais nada. Então, essas crises, elas vão abandonando o indivíduo que vai desenvolvendo essas qualidades, né? Então, as pessoas têm um modo esse parâmetro, né, de verificar a si mesma, né, observando esta força, este equilíbrio, esta equanimidade, esta elegância, né, esta graça, né, que transpira, né, do Yani, né, mas não é puramente características exteriores de personalidade, né, mas é alguma coisa mais sutil do que isso, né? Muitas vezes as pessoas chegam para o Swami Ji e perguntam: como eu posso saber se eu já me tornei um Yani ou não? Se eu sou um Yani, eu posso parar de vir para a próxima aula? Essa é uma pergunta que parece uma brincadeira, mas é muito comum, né? Naturalmente, a maioria das pessoas nem pergunta ao professor, elas perguntam a elas mesmas, aí elas dizem: não, agora eu já não preciso mais de participar dessas aulas, eu sei o que eu sei e eu não preciso mais, né? Então, como eu sei que eu sou Yani, como eu vou saber se eu posso abandonar as minhas sadhanas, né? Vai ter alguma indicação física? Será que eu vou ter uma aura, né, que vai aparecer, né, luminosa em torno de mim? Auréola, né? Haverá algum tal sinal? Então, regularmente, as pessoas me perguntam, diz o Swamiji, haverá uma mudança física também, né? Haverá uma mudança energética também, né? É importante a gente não ficar usando esses exemplos, né, das mudanças. Você pode falar das mudanças psicológicas, sim, das mudanças emocionais, né? Mas até mesmo as mudanças energéticas, né? A gente tem que tomar cuidado com todos esses fenômenos, porque eles vêm e vão e eles se caracterizam diferentemente de acordo com o complexo corpo-mente. Será que eu vou saber se alcancei a minha meta final? Você vai me dar um certificado de iluminação? Aqui, ó, isso é uma brincadeira que a gente faz no Vedanta Brasil, né? Então, a gente vai precisar de um certificado. A quem interessar, o portador deste certificado é um Yani. Portanto, você precisa respeitar esse Yani, né? Como posso saber se eu sou um Yani ou não? Se houver alguma dúvida, você pode, né, me julgar e verificar e me dizer se eu sou um Yani ou não? E aí o Swami diz: não, você não precisa me perguntar, eu não posso julgar você. Se houver alguma dúvida, você volta para esses versículos, né, que estabelecem a natureza, o modo, os benefícios, né, que o Yani se comporta,
as expressões de sua força, do seu equilíbrio, né, mental, psicológico, emocional, né, e você vai verificar facilmente, né, a que ponto você está. Porque Krishna conta as características de um Chitta Pranayana. Posso me comparar e ver se estou me aproximando deste modelo? Modelo é a palavra que eu estava buscando antes, era o modelo. Né? Mais um aviso legal importante. Use esta parte apenas para julgar a si mesmo, não para julgar os outros, né? Porque se a gente usar esses modelos, esses parâmetros para julgar os seus professores também, que é válido, né? É um utilizo válido dessas indicações também, porque existem tantos professores que são grandes enganadores no mundo, né? Então ele fala, mas não use isso para julgar as outras pessoas em torno de você, somente para julgar você mesmo, né? Não dê certificado a terceiros, principalmente a sua esposa, né? A sua mulher, o seu marido, não julguem eles, porque é ali que a coisa pega mais do que, né, nos outros relacionamentos, né? O meu filho uma vez me disse, você não é iluminado, né? Então, a gente não precisa julgar os outros, a gente usa esses parâmetros, esses modelos para observar onde nós estamos neste processo, né? Então, nesta porção, Krishna discute um outro tópico também, isto é Chitta Pranya. Sadhanani é uma sadhana, que significa quais são os sadhanas a serem praticados para se tornar um yani, né? Um Chitta Pranya. Né? Então, ele entra agora numa outra parte desses ensinamentos, que são as sadhanas. Né? Isso é interessante. As sadhanas que nós podemos fazer, e essa é uma parte muito prática, ele vai falar sobre as sadhanas para consolidar esses ensinamentos de modo qual nós possamos estar bem estabelecidos, né? Reivindicando a nossa natureza purna. Né? Então, esta é a porção. Krishna discute os tópicos também das sadhanas, né, a serem praticadas. Então, esta primeira parte é a explicação do Krishna a respeito de quais são os traços naturais, aí é bacana, mas os traços naturais, né, de uma pessoa realizada, né, bem estabelecida. Né? E o segundo tópico é quais são as disciplinas ou sadhanas que eu posso fazer para me tornar, né, um yani bem estabelecido, né, em minha natureza. Né? Assim, em relação aos sadhanas, as práticas, eu tenho que lhe dar uma nota, porque Krishna não discute detalhadamente os sadhanas importantes, mas ele discute apenas algumas sadhanas. Okay? Só aqui o Swami vai aproveitar e vai incluir outras sadhanas firmemente, né? Aqui ele já aponta uma delas, né? Ele já começa no verso 55, ele diz, é um que está satisfeito por si mesmo. E qual é a sadhana deste pranayana, né? Esqueci o nome, deste yani, né? Deste jivanmukha? Qual é a sadhana principal? É a sadhana de desistir ou abandonar os desejos na medida que eles aparecem na mente. Né? Então, ele já apresentou uma sadhana. Qual é a sadhana? Você sabe quem você é, mas ainda assim essa ignorância ela persiste, ela apresenta essas sugestões, né, de objetos de desejo, né, e você tem que, para dar continuidade a essa sadhana, não engajando, desistindo dos desejos na medida que eles são obtidos na mente consciente. Então, este é um exemplo da prática já sugerida aqui neste verso 55 para Arjuna. Tá? A gente vai parar por aqui. Este é um tema bacana. É uma pena que outras pessoas não estejam aqui entre nós, mas quem sabe elas vão assistir o vídeo mais tarde, se elas encontrarem tempo.
Ok? Alguma reclamação? Não? Então vamos nessa. A gente se encontra na semana que vem. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, my dear friends, meus queridos vedantinos do Vedanta Brasil. Né? E a gente, obrigado, Alexandre, obrigado, Sidem. Namastê. Até a próxima, Ishvara permitindo. Tchau, tchau. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.